Olá, eu sou a professora Terezinha Rocha e o tema desta videoaula são as tecnologias assistivas. Quando falamos em tecnologias assistivas, estamos nos referindo a um conjunto de dispositivos, técnicas ou processos que visam a promoção da acessibilidade e inclusão para as pessoas com deficiência ou para os demais sujeitos que possam utilizá-las. A Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146 de 2015, destaca que as tecnologias assistivas relacionam-se a produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que têm como objetivo promover a funcionalidade, a participação, a autonomia, a qualidade de vida e inclusão social. Então vamos ver algumas delas. E para uma organização didática, dividimos em 9 categorias. Recursos de apoio para as atividades de vida diária. Os recursos de apoio para as atividades de vida diária são materiais e produtos que podem auxiliar o desempenho autônomo e independente das atividades cotidianas, como cozinhar, alimentar-se, tomar banho, se vestir, pelas pessoas com ou sem deficiência. Alguns exemplos são talheres modificados, suportes para utensílios domésticos, barras de apoio, entre outros. Temos ainda equipamentos que dão suporte à independência de pessoas com deficiência visual em algumas tarefas, como, por exemplo, consultar o relógio, utilizar a calculadora, saber se as luzes do ambiente estão acesas ou apagadas, a cozinhar ou a escrever e a ler, por exemplo. Comunicação alternativa, aumentativa e suplementar. Nesta categoria, nos referimos a recursos, eletrônicos ou não, que permitam a comunicação para pessoas que não utilizam ou que estão impossibilitadas de utilizar a fala ou a escrita, ou com limitações nessas habilidades. Alguns exemplos dessa categoria são as pranchetas de comunicação com simbologia gráfica. Com elas, as pessoas podem indicar a imagem daquilo que gostariam de dizer. Nessas pranchas tem uma variedade de símbolos que vão desde a expressão de sentimentos até questões de conversas cotidianas. Essa função pode ser feita em uma prancheta e papel, também em pranchas digitais ou mesmo em tablets ou computadores. Outro exemplo são os vocalizadores, que expressam de forma sonora a comunicação através do comando que parte da própria pessoa. Por exemplo, ela pode dar um comando escrevendo ou selecionando frases e símbolos já prontos e aí o vocalizador sonoriza aquilo que ela quis dizer. Softwares, aplicativos e recursos de acessibilidade ao computador e a outras mídias digitais. Nesta categoria, estamos falando sobre recursos especialmente desenvolvidos para permitir o acesso com qualidade a computadores, tablets, celulares e a outras mídias digitais, por usuários com especificidades físicas, motoras ou sensoriais. Alguns exemplos são os mouses especiais e as ponteiras de digitação. Existem mouses especiais de vários tipos, mouses maiores, ou que não exigem muito esforço motor, ou até aqueles que podem ser utilizados com os pés, por exemplo, por pessoas com limitações nos membros superiores. Já as ponteiras são instrumentos que permitem digitar mesmo utilizando o movimento de cabeça ou apenas de braço. Porém, algumas tecnologias mais recentes já permitem que uma pessoa utilize o computador apenas com os movimentos dos olhos, que são captados pela câmera dos dispositivos eletrônicos ou por leitores ópticos, por exemplo. Ainda nesta categoria, podemos citar também os chamados softwares leitores de tela, que literalmente leem as telas dos dispositivos para pessoas com deficiência visual. Esses dispositivos emitem uma voz durante a leitura, por exemplo, da tela de computadores, tablets, smartphones ou até a tela de caixas eletrônicos. Temos ainda os leitores de texto impresso, que podem escanear e ler o texto impresso para pessoas com deficiência visual. Podemos também fazer referência às impressoras 3D, que permitem que as pessoas com deficiência visual possam tocar modelos, por exemplo. E, por fim, a própria impressão em braille, que já é mais conhecida.
Sistemas de controle de ambiente. Nesta categoria, estamos nos referindo a sistemas eletrônicos que podem ser comandados por controle remoto, por softwares para celulares ou por computadores. Eles permitem às pessoas com especificidades físicas ou locomotoras a controlarem aparelhos eletroeletrônicos, sistemas de segurança, a abertura e o fechamento das portas e janelas dentro e nos arredores de suas casas ou em locais de trabalho, por exemplo, contribuindo para a autonomia das pessoas. Projetos arquitetônicos e desenho universal. Os projetos arquitetônicos dizem respeito ao planejamento de edificações ou do espaço urbano, mas neste caso estamos falando daqueles que garantem o acesso, a funcionalidade e a mobilidade para todas as pessoas, independente de suas condições físicas ou sensoriais. Alguns exemplos de coisas que podem ser projetadas de maneira que todos possam utilizar são as rampas, elevadores, mobiliários ou banheiros. E quando falamos disso, já estamos entrando na questão do desenho universal. O desenho universal diz respeito à concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem utilizados por todas as pessoas, com ou sem deficiências, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico. Alguns exemplos de desenho universal são as rampas construídas como passagem principal para que todas as pessoas utilizem e não apenas como adaptações para pessoas com especificidades motoras. Podemos falar também do planejamento que possa permitir que recursos fiquem disponíveis a uma altura alcançável por todos, como por exemplo a altura da pia, de espelhos em banheiros, a torneira e de duchas também em vestiários, dentre outros. Temos ainda as portas com larguras que respeitem o espaço necessário para a passagem de cadeiras de rodas, as portas com abertura automática e também as torneiras com alavanca, que seja de fácil abertura, dentre outras possibilidades. Próteses e órteses. As próteses são utilizadas para substituir partes do corpo, por exemplo, como uma prótese de membro inferior. Já as órteses servem para o apoio, o suporte ou para regular determinadas partes do corpo, auxiliando, por exemplo, as funções de um membro ou de um órgão. Tanto as próteses quanto as órteses geralmente são confeccionadas sob medidas ou são ajustáveis às necessidades das pessoas. Adequação postural. Esta categoria se refere aos recursos de tecnologia assistiva que permitem dar suporte ao desempenho funcional e postural. São inúmeros os recursos disponíveis. Nestes, são consideradas questões como, por exemplo, a distribuição adequada de peso, a excessiva pressão na superfície da pele ou mesmo a postura que pode não ser boa para a saúde. Nesses casos, podem ser utilizadas almofadas especiais, assentos e encostos anatômicos ou estabilizadores de posicionamento e contedores que apoiam, por exemplo, a postura mais adequada do tronco, membros ou cabeça. Recursos de apoio à mobilidade. Os recursos de apoio à mobilidade são aqueles que permitem a locomoção pessoal, como bengalas, muletas, andadores, carrinhos, cadeiras de rodas, manuais ou elétricas, ou qualquer outro veículo, equipamento ou estratégia que contribua para essa função. Recursos para o recebimento de informações sensoriais, táteis, visuais e auditivas. Nesta categoria estão os recursos que apoiam ou facilitam o recebimento de informações sensoriais do ambiente, que podem ser informações táteis, informações visuais ou informações auditivas. O exemplo que estamos mostrando se trata de uma célula feita de gesso que pode ser tocada por pessoas com deficiência visual. Esta célula e diversos outros modelos como este fazem parte do acervo do Museu de Ciências Morfológicas da UFMG. Ainda nesta categoria, outros exemplos que podemos citar são
campainhas luminosas para que os surdos saibam que estão sendo chamados, aparelhos auditivos para deficientes auditivos, mapas e gráficos táteis para pessoas com deficiência visual, a ampliação da fonte ou uso de lupas para pessoas com baixa visão. Temos também anéis ou pulseiras que vibram quando algum som alto é emitido no ambiente, para alertar aos surdos, dentre outros recursos. Certamente existem muitas outras tecnologias que não tratamos aqui. Este assunto é amplo e não temos a pretensão e nem a possibilidade de esgotá-lo em uma única videoaula. De todo modo, uma questão muito importante para termos em mente quando falamos de tecnologia assistiva é que o instrumento, por si só, não proporciona acessibilidade ou a ruptura de barreiras. Precisamos sempre estar atentos às relações sociais. Outra questão importante é que para ser uma tecnologia assistiva não precisa ser um recurso caro. Uma adaptação feita em um lápis, por exemplo, para que uma pessoa possa escrever, como mostramos no início, já representa um passo a mais em direção à acessibilidade. Mas antes de fazer qualquer produto, é importante ouvir as pessoas que possivelmente vão fazer uso deles e ter a participação delas durante todo o processo, desde a concepção, passando pela construção, até os testes e a avaliação final. Esperamos que você tenha aproveitado a nossa videoaula. Sugerimos que você pesquise outros recursos e compartilhe com os colegas. Não deixe de conferir também as nossas indicações de leitura complementar. Bons estudos e até a próxima!